Nome de Nome de Deus, Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Vamos dar início, amados irmãos, a mais um culto da Congregação Congregação Cristã Apostólica, em em nome do Senhor Senhor Jesus. Amém. Amém. Esse nosso Esse nosso culto sendo culto sendo transmitido por Facebook, pelo YouTube, também pelo aplicativo da CCA Cristã Apostólica. Se você tem dificuldade em encontrar o nosso culto, se alguém da tua casa, algum conhecido seu, tem dificuldade em encontrar o nosso culto, convide-o que possa baixar o nosso aplicativo, que é gratuito. Ali você terá acesso a um conteúdo da nossa programação na rádio, terá acesso a todos os nossos cultos por vídeo e só por voz também, irmão Bruno. Porque às vezes pela banda da internet é mais fácil a pessoa receber por áudio somente nosso culto. Então, baixe o aplicativo da CCA Cristã Apostólica. O culto transmitido só por áudio deve consumir menos crédito de internet, menos banda de internet. Então, é a missão que você tem. Compartilhar o culto, acompanhar. A nossa missão é produzir o culto e juntos estaremos buscando prestar um louvor ao nosso Deus. Tá bem assim? Os nossos cultos são produzidos onde nós cantamos hinos do inário da Congregação Cristã Apostólica, onde temos os nossos direitos autorais registrados. São 450 músicas sacras que você pode ter acesso, se você quiser comprar, em qualquer uma dos nossos pontos de culto, você poderá ter acesso a esse conteúdo. E durante a transmissão dos nossos cultos, você acompanha a letra na tua tela do teu celular. Muitos irmãos têm familiaridade com os nossos hinos, com hinos da Congregação Cristã no Brasil, da qual somos originados. Não temos nada contra esses irmãos, temos comunhão com eles têm comunhão conosco, e nós convidamos a todos que participem do nosso culto. É originário, mas é autoral. Então, só foi utilizado aqueles hinos e letras que tivessem domínio público. No demais, houve as alterações, os ajustes conforme as leis brasileiras, mas utilizamos os hinos durante a transmissão dos nossos cultos também, comuns a outras linhas doutrinárias, como os nossos irmãos assembleianos, como outros irmãos que têm um histórico dos hinos sacros que vieram dos livros de hinos espirituais ali do norte dos Estados Unidos, da comunidade italiana. Então, irmãos, é comum, é provocativo para que você sinta familiaridade com os nossos hinos. Então, se você sentir que você já ouviu alguma coisa parecida, é a nossa intenção. Por quê? Não é para te ludibriar, longe disso. É para que você tenha comunhão com esses hinos também, que não seja algo muito novo para você, mas que te ajude a ligar a tua mente em Deus. Tá bem assim? Somos a CCA, somos a Igreja Congregação Cristã Apostólica. E começando este nosso culto, convido a todos que possam acompanhar, cantar, participar dos nossos hinos. Cante onde você estiver, liberte sua mente dos pensamentos que te trazem aflição e tente conectar a tua mente com Deus. Busque comunhão. Os hinos, se você canta meditando nas palavras, a sua mente vai entrando em comunhão e você vai se esquecendo e você fica em paz para receber a palavra, a oração, e o Senhor falará com a tua alma também. Convido a todos que possamos cantar nesse momento o hino 6969 do livro de louvores da Cristã Apostólica.
Glória ao Senhor, aleluia. Em continuação, amados irmãos, vamos cantar o hino 52.
Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Queridos irmãos, irmãs, nós iremos aos pés do Senhor em oração neste momento, apresentar as necessidades da igreja e pedir a condução do Espírito Santo sobre esse culto. Este momento é muito sublime, a qual pedimos a todos que possam entrar em comunhão com o Senhor. Sendo possível que você possa, por mandamento da palavra, dobrar os joelhos para receber a oração, não por quem ora, que eu sou tão necessitado das misericórdias de Deus como você que recebe esse culto, mas que nós, buscando comunhão com o Senhor, você de onde você estiver, nós de onde nós estamos, em que tempo estivermos, que possamos elevar a nossa voz em oração, buscando a guia do Espírito Santo sobre todos nós. Em comunhão, busquemos a face do Senhor em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Altíssimo e soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez nos encontramos com os nossos joelhos prostrados, em ato de humilhação na Tua presença, lhe rendendo graças pela promessa de salvação, a qual Tu tens feito às nossas almas, tampouco formos firmes e fiéis à Tua palavra. Nós te pedimos dessa oração, perdão pelas perdidas por obras, e te pedimos ainda, Senhor, se há condições de sermos chamados teus filhos e herdeiros das tuas promessas, nós te pedimos, Senhor, nos orienta, nos conduz a melhor fazer a tua vontade na terra. Permita que não sejamos, Senhor eterno, hipócritas, de achar que só nós somos corretos, só nós estamos no caminho perfeito e que os nossos irmãos, Senhor, estão errados de alguma maneira. Senhor, nos ajuda. Muda a nossa mente se for o caso, Senhor, muda os nossos caminhos se for o caso, mas nos conduz à salvação das nossas almas, permita que nossa casa toda possa ser salva, permita, Senhor eterno, que nós não estejamos arraigados em princípios pessoais, em princípios de homens, mas que possamos estar, Senhor, ligados em Jesus Cristo, Senhor, que é aquele a qual intercede por nós a Tua destra. Ó Pai de misericórdia, te agradecemos, Senhor, porque até aqui a Tua mão tem nos alcançado, e nós te pedimos, Senhor, por todos aqueles que neste momento estão, Senhor eterno, de alguma maneira ligados a nós nesta oração, permita, Senhor, que essa oração tenha total cumprimento com o clamor de cada filho seu, de cada filha sua, de cada pessoa, Senhor, que está num tempo de desespero, num tempo precisando do teu milagre, no tempo precisando da tua misericórdia. Senhor, socorre a nós todos pelo amor do teu santo nome. Apresentamos, Senhor, os velhinhos, os órfãos, as viúvas, Senhor, os enlutados. Senhor, apresentamos aqueles que sofrem por enfermidades como a da Covid, como a nossa irmã Lilian, o irmão Daniel, Senhor, ali em Cerquilho, como, Senhor, tantas outras famílias que estão passando por essa enfermidade. Apresentamos também os nossos irmãos, Senhor, que lutam com enfermidades nos rins, enfermidades do câncer, como a irmã Juliana, a irmã Gisele, a Camilinha, Senhor. Apresentamos tanta necessidade que tem no meio do teu povo, Senhor, e se chega os pedidos de oração, é porque o teu povo confia na tua misericórdia. Ó Deus de piedade santo, seca as lágrimas do teu povo pelo amor do teu santo nome, entra com poder e glória, Senhor. Nós confiamos na Tua palavra, nós confiamos na Tua providência, nós confiamos que Tu és o Deus do impossível, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, se há crédito no céu, Senhor, peça que os seus anjos, Senhor, desça nessa terra e vai passando de coração em coração, de casa em casa, de corpo em corpo, colocando as pessoas em liberdade, Senhor, restituindo as famílias, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, se há crédito nos céus, Senhor, nós te pedimos, esvazie os hospitais, ó Pai, permita que as pessoas alcancem saúde, saúde não para fazer o mal, mas saúde para fazer o bem, Senhor, para cuidar da sua própria família, para exaltar o Teu nome em todos
todos os dias em que vivermos nessa terra. Ó Deus de piedade santo, tanta causa impossível, tanta causa na justiça, Senhor, tanta orientação, Senhor eterno, de advogado, de juiz, Senhor, que não são favoráveis ao teu povo. Nós te pedimos, Senhor, coloca a paz, coloca a justiça e coloca sentenças favoráveis para aquele que te busca, Senhor, aquele que te clama e aquele que tem um coração puro e sincero também. Ó Deus de piedade santo, nós te pedimos, trabalha nos corações, trabalha nas mentes, Senhor, aonde há, Senhor eterno, a depressão, nós te pedimos, coloca alegria de viver pelo amor do teu santo nome, desperte o norte, o sul, o leste, o oeste, mas que o teu povo possa alcançar, Senhor, vitória, vitória e vitória na tua presença. Esteja conosco, Senhor, nesse culto pelo amor do teu santo nome, querendo abençoar, Senhor, em tudo o andamento que tivermos, e te pedimos maiormente, manda do céu um passo da tua santa e bendita palavra. Tudo isso te pedimos, rendemos-lhe graças por Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus, aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Irmão, aquele microfone está com a bateria, vou trocar, tá? Glória a Deus, aleluia. Bem, amados irmãos, nós estamos na casa do Senhor, e bom estarmos na casa do Senhor. Gostaríamos de reforçar os convites para que toda a Irmandade, na medida do possível, aqueles que tiverem comunhão, aqueles que não conhecem ou que já estiveram por algum tempo frequentando a nossa igreja e por motivo de pandemia, por outros motivos, têm se afastado da igreja, nós queríamos convidar a todos. Domingo pela manhã haverá o culto nesta casa de oração em Barueri, no bairro do Alphaville, culto que se inicia às 10 horas da manhã. Convite que fazemos, que tomamos a liberdade de fazer para essa querida Irmandade que nos acompanha, é que estejam presentes no culto presencial. Será um prazer receber a todos. Nossa igreja está preparada para todos os protocolos de segurança da Covid-19, a aferição de temperatura, a distribuição de máscaras a quem não trouxer máscaras, o controle nos bancos para que haja o distanciamento social, sendo possível que você possa vir conhecer e assistir e acompanhar um santo culto que é feito em memória de Jesus Cristo. Um culto de adoração a Deus. Então, sendo possível, venha, frequente, congregue conosco. Nós não iremos te expor de maneira alguma, não iremos expor a sua fé, não iremos expor você pela maneira como você se veste. Enfim, nosso compromisso é alcançar o máximo de almas possíveis. Entretanto, esse culto online tem feito esse papel, mas fica um desejo de estarmos congregados fisicamente com os nossos irmãos, as nossas irmãs que nos acompanham pela internet. Então, se você é da nossa região, da região oeste de São Paulo, venha, congregue conosco. Será um prazer recebê-los. Será um prazer conhecer presencialmente os nossos irmãos, as nossas irmãs, as famílias que já estão na mesma comunhão que nós há muito tempo pela internet. A porta que entraremos no céu é a mesma. Alcançaremos juntos o direito à vida eterna, com a ajuda de nosso Deus. Mas enquanto estamos aqui, sendo possível, será um prazer conhecer a esta querida Irmandade também. Também não nos esqueçamos, irmãos, que os nossos cultos online acontecem de segunda a sábado, às 20 horas, aos domingos 10 da manhã e 18h30, aos sábados 10 da manhã, culto com as irmãs, às terças-feiras, quarta, quinta, sábado, domingo, às 14 horas. Tá bem assim? Estejam sempre conosco também nos cultos online.
fazemos um pedido. Você acessa o nosso culto pelo Facebook, pelo YouTube, em diversos canais. Tem o canal da Congregação Cristã Apostólica Oficial, tem o Facebook CCA Congregação Cristã Oficial também, CCA Cristã Oficial, e tem o nosso aplicativo que é o CCA Cristã Apostólica. Aplicativo pelo Android, pelo iOS, você tem acesso. Se você tiver dificuldade em baixar, qualquer criança com 5 anos já vai poder baixar e encontrar para você. Se você está como eu, que já passou dos 20 e poucos anos, tem dificuldade com tecnologia, vamos usar as crianças, que as crianças irão dar aulas para nós. O convite que fazemos é que estejamos juntos. Se você é de São Paulo, que você comece o seu dia também com a programação da CCA na Rádio 101.3, das 6 às 8 da manhã. Se você é de fora de São Paulo, você pode acompanhar a programação da nossa rádio pelo aplicativo. No aplicativo você acompanha os cultos online, você acompanha os cultos online só em áudio, para não consumir tanta banda de internet. Então você tem acesso aos nossos hinos orquestrados, enfim, há conteúdos variados para que possamos levar meios de você estar em comunhão com nosso Deus. O compromisso do Senhor que Ele deixou para nós, há alguns compromissos, assim como o compromisso do batismo por imersão. Há diversos irmãos que nos acompanham, irmãs, que não passaram pelas águas do batismo. Batizar-se com a imersão nas águas não te faz membro de alguma igreja evangélica. Isso faz com que você cumpra com uma orientação de Jesus Cristo. O Senhor Jesus se fez como homem e passou pelas águas do batismo de João Batista, deixando para nós o exemplo, assim como o exemplo da Santa Ceia, assim como diversos outros exemplos. São memoriais que devemos seguir na fé cristã. Dentre eles, o batismo por imersão. Se você é um cristão, crê em Jesus Cristo, mas por uma orientação de fé, você não passou pelo batismo nas águas, o convite que fazemos, procure a igreja mais próxima e faça o teu concerto com Jesus. A orientação no batismo das águas, quando você desce nas águas, você é sepultado como uma velha criatura e renasce como uma nova criatura. Ali os teus pecados são perdoados e você faz um concerto, é um memorial entre você e Jesus Cristo. Não perca essa oportunidade. Venha você e a sua família participar deste memorial para com o teu Deus. No dia das tuas aflições, nos dias das tuas lutas, este sinal te servirá para alcançar a graça e a benevolência do nosso Deus para você. É uma troca? De maneira alguma. Deus não faz troca com homem miserável da maneira como somos. Mas o Senhor se agrada daquele que busca adorá-lo em espírito e em verdade. O batismo é um memorial que devemos todos ter esse compromisso e passar por essa situação. Se você quiser vir à igreja no próximo domingo para se batizar, para passar por esse memorial, provavelmente, Deus dando a graça, eu ou o irmão Rodrigo estaremos na presidência do culto e será um prazer fazer também o teu batismo e o batismo da tua família. Também no próximo sábado, amanhã, haverá, amados irmãos, o serviço de reunião ministerial para os nossos irmãos que atendem como anciães, cooperadores, diáconos na nossa igreja. São os irmãos que atendem como pastores na nossa igreja, para a nossa irmandade, onde será feito algumas orientações doutrinárias, orientações no atendimento da obra, para tudo
não que haja julgamento, mas que haja um bom andamento nas coisas concernentes ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo a orientação da Congregação Cristã Apostólica. Para isso, pedimos a todos, na medida do possível, que orem a Deus, que o Senhor dê guia para nós, que o Senhor guarde alguns irmãos que vêm de longe para participar dessa reunião, para que o Senhor os guarde na vinda, na permanência e na volta. Temos orado pela igreja e pedimos também que a igreja possa orar por nós. Somos tão necessitados quanto vocês, temos as nossas aflições, temos nossos conflitos, e que o Senhor, assim como tem sido com a igreja, possa continuar sendo conosco também. Por essa parte, irmãos, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Em continuação ao Santo Culto, aguardando a palavra, convidamos a todos que possam cantar junto a nós o hino 308. Glória a Deus, glória a Deus. Quando eu canto esse hino, me lembro, quando eu era menino, com 14 anos, nós conhecemos uma família italiana, radicada na cidade de Toronto, no Canadá. O irmão Plínio, irmã Rosa, com os filhos da irmã Roseta, casada, não lembro o nome do esposo dela, irmão Johnny.
e eles cantaram para nós, quando nós estivemos lá, esse hino em italiano. Eu era menino, mas não dá para esquecer. É muito lindo, muita comunhão com aquela família. Que Deus esteja abençoando os caminhos deles, onde eles estão, no ministério onde eles exercem, ali na Congregação Cristã no Canadá. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, onde o Senhor tem nos despertado, no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, no capítulo 109. Salmos 109, iremos ler os versos 21 ao 31º. Salmos 109, do verso 21 ao 31º. Pedimos a atenção de toda a Irmandade. Se você está acompanhando o culto desde o início, fique em pé para ficar mais alerta, para receber a leitura das Escrituras. Depois continue com os seus afazeres. Lemos com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo. Amém. Mas tu, ó Jeová, Senhor, sê comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa. Livra-me, porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim está aflito o meu coração. Eis que me vou como a sombra que declina, sou sacudido como gafanhoto. De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos e a minha carne emagrece. E ainda lhes sirvo de opróbrio, quando me contemplam, movem a cabeça. Ajuda-me, Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que nisto está a tua mão e que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Levante-se, mas fiquem confundidos, e alegre-se o teu servo. Vistam-se os meus adversários de vergonha e cubra-os a sua própria confusão como uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, louvá-lo-ei entre a multidão, pois se porá à direita do pobre para o livrar dos que condenam a sua alma. Somente até aqui, irmãos. Amém. Amados e queridos irmãos, tudo que o Senhor faz é perfeito. Tudo que o Senhor permite para nós, recebemos como permissão de Deus ou como vontade de Deus. Entretanto, há tempos nas nossas vidas, amados irmãos, em que a prova faz com que estejamos quase que desfalecidos. Quantos de nós passamos por tempos de provações em que você já não sabe o que vai acontecer nos próximos minutos da sua vida? Eu passei por alguns momentos de privação onde a minha vida ou a vida dos meus entes queridos estiveram nas mãos do Criador. Entretanto, irmãos, há dias nas nossas vidas que pode estar o sol da meio-dia brilhando, mas é uma treva, uma noite sem estrelas, sem luz natural, sem nada. A nossa vida parece que está um quarto escuro. Aliás, parece que se estivéssemos num quarto escuro,
sem contato humano algum, parece que é ali que estaríamos encontrando conforto para as nossas almas. Houve o tempo em que o Senhor permitiu, na minha juventude, os adolescentes, os jovens, precisam da compreensão dos pais, precisam que os pais conversem com eles, porque os jovens há tempos que eles sentem grandes frustrações, grandes tristezas, por não serem aceitos na sociedade em que estão inseridos, por não receberem um retorno de algum sentimento que eles tenham por algum jovem ou uma jovem. Isso traz tristezas profundas no coração. Eu passei, dentre algumas necessidades, por tempos de privações quando eu era jovenzinho, onde eu já contei isso para os irmãos. Chegou um dia de eu ir para a igreja, falei, acho que é melhor morrer. Chegou na congregação, o servo de Deus pregando, ele falou, alguém entrou por essas portas hoje pedindo a morte, mas na tua vida há um portão da vida que ele se abre para você. Aquela palavra entrou no meu coração e o Senhor me libertou naquele momento. Esse servo de Deus, fiquei década sem o ver, sem assistir um culto dele. Por esses dias, por todos os acontecimentos que aconteceram, principalmente na vida do meu pai e do irmão João Marcos. Esse irmão foi um dos que estiveram dentro da nossa empresa, que vieram nos visitar. O nome dele é Edson Figueiredo. Irmãos, mas as provações vêm. Quando o Senhor permitiu que eu fosse sequestrado, houve dias que eu não sabia o que haveria de ser nas próximas horas. Num tempo em que um grande partido criminoso que tem a base em São Paulo invadiu e fechou a capital. Eu estava em cativeiro. Houve alguma confusão por aqueles que eram responsáveis por mim, porque quando você está em cativeiro você é um produto. E eles discutiam entre eles se haveriam de me vender para um outro cativeiro ou se já resolveriam por ali mesmo e matariam. Nesse meio tempo, eu cheguei a ficar 3 dias sem comer, sem comida, onde o que me manteve para não entrar em desespero, creio eu, foi a fé em Jesus Cristo. Mas, irmãos, a tribulação, a perturbação, a aflição da morte é uma coisa que acaba com a gente. Acaba. Depois que o Senhor preparou meu casamento, tive aflição também, eu e minha esposa, quando não podíamos gerar. E quando ela gerou, perdemos a primeira gestação. E muita aflição, muita guerra, muita luta. O Senhor deu vitória em tudo, pois veio a necessidade da minha sobrinha, a enfermidade a qual boa parte da Irmandade foi participante. Por que estou contando essas coisas, irmãos? Porque há dias que para nós é melhor morrer do que viver. E este é o sentido deste salmo. Este é o sentido do que o salmista escreveu ao Senhor Deus. E este é o sentido de como está
o teu coração durante a transmissão desse culto. E o Senhor traz a aflição, faz esse pregador relembrar as aflições que já passou, para o Senhor se fazer vivo com a tua necessidade. O Senhor nosso Deus, por essa palavra, te visita, te mostra que Ele está assistindo a tua provação, está assistindo o teu lamento, mas era o tempo da tua aflição. E o Senhor, irmãos, para todo tempo de provação ao último dia, o Senhor ouviu e ouve o lamento da igreja. Como disse o salmista, ajuda-me, Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia, porque somos motivo de chacota para aqueles que zombam de nós. Parece que somos um exemplo de projeto de vida mal sucedido por aqueles que querem o nosso mal, por aqueles que se alegram com a nossa desgraça. Tem um povo neste momento acompanhando esse culto, que o Senhor está se levantando para mudar o ciclo da tua história. Crês tu nisso, igreja? Crês tu que chega um dia que há um ponto final para toda provação? O Senhor, segundo o salmista pediu que o Senhor amaldiçoe eles, mas abençoa aqueles que buscam o Senhor. O Senhor fará como o pedido do salmista na tua vida, porque em que pese este salmos tenha sido escrito há milhares de anos, ele veio e falou com a tua necessidade. Amados e queridos irmãos, não importa o tamanho da tua prova, o tamanho da tua aflição, não importa o sentimento que você esteja nesse momento, mas o Senhor repreende a prova, repreende os espíritos que te acompanham agora, no nome do Senhor Jesus. Que haja liberdade em servir o Senhor, que haja liberdade para ser abençoado por Deus, que a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo tome conta da tua vida, da vida da tua família, que o Espírito Santo do Senhor vá entrando por todas as frestas, das janelas, das portas, de todos os ambientes da tua casa, de todos os ambientes, ainda que esteja selado, fechado, que o Senhor vá entrando e vai colocando a luz aonde está imperando as trevas. Seja mudado o teu coração, seja mudada a tua mente, a mente dos teus filhos, a mente do teu cônjuge, a mente daqueles que você quer bem, que você tem orado por, mas o Senhor te anuncia por essa palavra: transformarei trevas em luz por essa palavra. Irmãos, tem o tempo da prova, mas o tempo da paz chegou na tua vida. Lemos um tempo de aflição na vida do salmista, mas chegou o tempo do Senhor ouvir a tua oração. Regozija-te no Senhor, regozija-te em Deus, ainda que impere a injustiça, que impere os maus espíritos, que eles cerquem a tua casa,
A partir dessa palavra, eles não terão mais poder contra ti. Igreja de Jesus Cristo, ligada na fé no Senhor e na comunhão neste momento, receba o poder do Espírito Santo na tua vida. Receba o poder do Espírito Santo sobre os teus filhos, que haja uma unção nova sobre ti, que o Senhor renove as tuas forças, mas que daquilo que você trouxe até esse momento, este mal, esse sentimento ruim, esta aflição, seja destruída pela palavra agora, no nome do Senhor Jesus. O que é isso, irmãos? É curandeirismo? É programação neurolinguística? Não. Isso daqui é o governo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O Senhor permitiu, no tempo da enfermidade da minha sobrinha, que abateu dentro da minha casa um espírito de perturbação muito grande. Já contei diversas vezes, não entraremos nesse assunto novamente, mas por uma oração, pelo abrir das Escrituras, em um dia, numa noite, o Senhor dissipou aqueles demônios que nos cercavam e colocou a nossa casa em liberdade. Regozija-te no Senhor. Coloca essa Bíblia do Salmo 109 nos últimos versos aberta sobre a tua casa, na tua sala, no teu quarto. Mal nenhum chegará na tua tenda. Por que falamos para que a Bíblia fique aberta? Para que você lembre-se que hoje o Senhor falou com a tua necessidade e colocou a tua casa, a tua mente, o teu coração em liberdade. Granjeie a paz. Busque a misericórdia. Busque estar sempre aos pés do Senhor, para que esses espíritos nunca mais entrem no teu caminho. Mantenha a tua casa e o teu coração selado pela misericórdia, pela presença do Espírito Santo, pelo governo do Espírito Santo sobre a tua vida. Esteja em comunhão dia, noite, madrugada. Procure a tua igreja. Se te traz consolo, venha congregar conosco aqui na nossa igreja, na Congregação Cristã Apostólica, em Barueri, aqui em Alphaville, em Itapevi, na Vila Carrão, enfim, Sorocaba, tantos lugares onde há a palavra segundo a orientação da doutrina da Congregação Cristã Apostólica. Seja em que igreja for, não abra mais o teu coração, não permita mais que espírito maldito algum faça morada na tua casa. Seja protegido pela palavra e pelo Espírito de Deus, no nome do Senhor Jesus. Aquela perturbação que te acompanhou até hoje, que já está no passado, não voltará mais nos teus termos. Prepare-se para a boa obra do Senhor na tua vida. Receba essa palavra, receba como vinda dos céus, palavra de libertação para aqueles que buscam, palavra de alegria para aqueles que estão perturbados, palavras aonde entra o Espírito Santo no governo das nossas vidas e habitando conosco nas nossas casas, nas nossas mentes e nos nossos corações. Que a sua família seja bendita na terra, que você alcance a bem-aventurança segundo a orientação de Jesus Cristo nas nossas vidas e que o Senhor, pela tua boca, seja sempre exaltado, porque não somos nós, é o Senhor. Quando vencemos, é o Senhor. Quando saímos de uma aflição, é o Senhor. Você pode ter uma família abençoada num casebre e pode ter uma família amaldiçoada numa mansão, num castelo. Não sei se você recebe esse culto num lugar humilde ou num lugar muito nobre, mas onde você estiver,
Os planos dos espíritos malignos são repreendidos agora por Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus entre onde tiver que entrar e que faça morada e que a tua cabeça seja erguida para uma grande obra, para tempos de paz, de alegria no meio dos teus, tudo em nome do Senhor Jesus. Esta é a palavra e o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Em agradecimento a este culto, busquemos a face do Senhor em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Bendito Deus, eterno Pai, que está nos céus. Graças te damos por esse culto, graças te damos pela boa oportunidade de estarmos na tua casa ou recebendo o teu santo culto, onde quer que nós nos encontremos, através das facilidades da tecnologia. Tudo isso é bênção que temos recebido das tuas mãos. Graças te damos pelos hinos cantados, pela oração efetuada, a qual temos certeza que alcançou o trono da tua misericórdia. Maiormente te somos gratos, Senhor, pela tua santa, bendita e poderosa palavra. Eu creio, Senhor, que tu falou por nós para libertar uma grande multidão neste culto. Senhor, eu creio que tu haverá de fazer, Senhor, as tuas obras e maravilhas no meio do teu povo. Senhor, permita que o teu povo abrace essa palavra e que toda sorte de espírito seja eliminada da vida dos teus filhos no nome de Jesus Cristo. Ó Pai de misericórdia, já vemos brilhar o sol da manhã, depois de uma noite tenebrosa na vida dos teus filhos, as tuas filhas. Já vemos os pássaros cantando, já vemos as folhas das árvores balançando. Vem uma nova manhã na vida dos teus filhos, Senhor. Já vem um dia maravilhoso, nem o sol será escaldante, nem um vento será perigoso, mas tudo será para a honra e glória do teu Filho Jesus Cristo por nós. Senhor, permita que o teu povo possa glorificar o teu santo nome pelos teus favores, porque tu ouviu a oração dos teus pequeninos na terra nesta manhã, nessa noite. Ó Deus de misericórdia e santo, queira ser com teu povo nessa terra, que sejam dias de paz, de misericórdia, de alegria e de prosperidade, Senhor. Vem o final de semana, vem os próximas semanas, os próximos meses, mas a tua palavra reinará e será uma verdade sobre nós. Proteja-nos, guarda-nos embaixo do seu fraternal cuidado e expulsa toda sorte de espírito que seja contrária à tua palavra das nossas vidas, das nossas famílias, de todos os bens que tu tem colocado em nossas mãos. É o que te pedimos em rendimento de graças em Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Glória, glória ao nome do Senhor. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Em agradecimento a este culto, amados irmãos, vamos cantar o hino 57.
Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a todos os irmãos, as irmãs que estiveram presentes conosco pelo teu tempo, por ter parado de seus afazeres para receber mais esse culto da cristã apostólica na tua casa. Que o Senhor retribua dos céus essa sua gentileza em nos receber na tua casa, no teu trabalho, no teu deslocamento. Não somos merecedores de tanto carinho, de tanta atenção que temos recebido por parte dessa querida Irmandade. Reforçamos o convite, próximo domingo às 10 da manhã, ao culto online, mas, se for possível, que possam os nossos irmãos que nos acompanham pela internet estar presente para cultuarmos ao nosso Deus. Se você é de alguma outra igreja, se você está afastado e é músico, tem o seu instrumento na tua casa há muito tempo que você não toca na igreja, instrumentos clássicos, de corda, de sopro, violino, cello, venha, teremos prazer em te receber na nossa igreja, que você possa tocar o seu instrumento e cultuar ao Senhor, dando o teu louvor com o teu instrumento também. E para quem nos acompanha, assiste os nossos cultos, mas ainda não cumpriu com a passagem pelas águas do batismo, reforçamos o convite. No próximo domingo temos culto presencial às 10 da manhã, às 18h30. Você não será membrado a uma igreja se você passar pela água do batismo, mas é a orientação de Jesus Cristo para nós. Qualquer outra forma de batismo não é a forma que Cristo deixou para nós. Sendo assim, você já é mais do que convidado, você e sua família, para fazer este concerto com o Senhor. Eu, o irmão Rodrigo, teremos prazer em fazer o teu batismo. Recebamos todos, irmãos, a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, os conselhos da sua santa e bendita palavra permaneçam em nossos corações para sempre. Amém.